Oi, gente! Estamos de volta com o Pode Dançar. Depois de uma longa temporada aí, estamos de volta numa nova versão, casa nova, e hoje eu tenho novidades. Nós vamos iniciar essa segunda temporada do Pode Dançar, onde eu serei a entrevistada. E para fazer esse bate-bola comigo, nada mais, nada menos que a maravilhosa Naira, jornalista, terapeuta, trabalha com comunicação há muitos anos, já trabalhou anos na TV, eu tenho certeza que vocês vão reconhecer esse sorriso, essa voz. E eu quero convidá-la agora. Naira, querida. Tô muito honrada por estar aqui, principalmente porque hoje é o Dia Internacional da Dança. É verdade. E no dia que eu escolhi para fazer o podcast, né, essa data, eu nem tinha pensado. E eu tava lembrando ali, até a gente tava conversando, que no dia 29 de abril de 2020, eu e o Edney, que é meu sócio, nós estávamos encerrando a agência. E hoje nós estamos aqui iniciando uma nova etapa com o podcast. Então, tô muito feliz. Isso é sensacional. Tô muito honrada por estar aqui e te entrevistando, porque, né, além dessa profissional incrível que ela é, também somos amigas. Verdade. E temos muitas histórias em comum. E eu também já apresentei alguns eventos na verdade, na época era Pretinho Básico. Exatamente. Agora, o iDance. E você sabe tudo, né? Então, você pode ir desembolando, pode fazer as perguntas. A gente hoje vai bater um papo, né, Lelê? Isso. Porque, afinal de contas, a agência não é só uma agência como normalmente passa na nossa cabeça, que tá ali para resolver a parte burocrática ou tá ali para poder assessorar o profissional da dança, o artista, para indicar para um casting. Não. Tem muito mais por trás disso. Isso. E é esse... Eu quero levar para esse lado para trazer o que tá oculto e o que o profissional de dança encontra de facilidade a partir do momento que ele tem uma agência com esse diferencial, né, Lelê? Porque eu tô falando, principalmente agora, já no início, abrindo dessa forma, porque sempre me chamou atenção à medida que eu ia acompanhando os seus trabalhos, e eu amo dançar, mas não sou profissional, eu sou de dançar por minha conta mesmo. Já aproveitei para ensinar forró e samba para algumas pessoas um tempo que eu morei fora. Já fiquei sabendo. Há muitos anos, desde 20 anos atrás, quase 15, 18 anos atrás. E foi fora do Brasil. Fora do Brasil. E sempre teve presente dessa forma, curtindo. E eu também vendo a parte artística, que é maravilhosa. E quando eu tô como apresentadora em alguns eventos, e quando esses eventos são de dança, eu vejo eu vejo os bastidores, né, gente? Sim. E eu acho importante a gente trazer essas dificuldades, esses desafios dos bastidores e o que tem ali, que é o sentimento dos profissionais. Perfeito. Isso é muito importante e ninguém fala disso, né? É verdade. Somos todos seres humanos, cada um tem as suas sombras ali dentro também. Por mais que naquele momento você esteja mostrando sua luz, o seu brilho, se desenvolvendo num palco, fazendo o que você ama. Tem muita coisa por trás que tem que ser administrada, né? Isso. E durante o nosso bate-papo aqui, a gente vai chegar até aí, né? Como que foi mudando o propósito da agência de quando eu comecei lá em 2014 com a Pretinho, que é onde você apresentou vários eventos nossos, para hoje na iDance e tá aqui hoje no podcast. Então a gente vai situar esse lugar aí. Então me conta, pra gente continuar, porque a gente já começou. Eu quero saber o que levou vocês a decidirem a fazer essa mudança. Certo. Então, como eu coloquei, em 2014, eu já havia parado de dançar. Eu deixei os palcos em 2012. E aí, a dança nunca saiu de mim. Eu queria continuar atuando na arte, mas de uma forma diferente. E eu sempre recebia vários convites para poder voltar a dançar. Nessa época de 2012, eu estava morando em Salvador. E quando eu voltei aqui para BH, eu ainda recebi os convites para uma animação de festa, para dançar em alguma banda. E eu comecei a indicar os profissionais. E nessas indicações, eu percebi que eu estava ali como uma booker mesmo, agenciando pessoas. Foi aí que nasceu a ideia e a necessidade de ter uma agência. Levamos a agência até 2020 e por mais que a gente tenha encerrado no dia 29 de abril de 2020, não foi por conta da pandemia. Na verdade, uns 3 anos antes, eu e o Edney, a gente já vínhamos conversando a respeito do propósito da agência. É como se tivesse ficado superficial o fato de apenas pegar o profissional e colocá-lo em trabalhos. É isso que você falou. Tem uns bastidores, tem um sentimento, tem sonhos
de pessoas ali. E eu queria saber mais sobre isso. Só que nessa época eu não tinha o conhecimento, nem a maturidade suficiente para fazer essa transição. Eu sabia o que eu queria, mas não sabia como fazer. Você sentia que tinha algo que te incomodava e não sabia o que que você ia buscar de solução para aquilo, sendo que você não sabia o que que era que incomodava, mas tinha uma Exato. coisa pegando ali. Tanto que em 2016 para 2017 eu comecei a rascunhar um projeto que era uma capacitação para profissionais de dança que eu não trataria apenas da dança técnica, eu trataria outras questões. Questões nas questões de valores, questão moral, a parte administrativa, falaríamos de dinheiro, falaríamos de DRT, outros lugares. Só que eu engavetei esse projeto. Engraçado que agora, quando eu volto com a Evidência, no final de 2022, eu lembrei disso. Falei, gente, isso já existia. Eu já queria que isso acontecesse. Então, em 2020, a gente encerra. E eu fiquei 2 anos durante a pandemia, tipo assim, imersa em assuntos diversos. Tanto na parte de empreendedorismo, de um modo em geral, e tentando olhar para o empreendedorismo e traçar um paralelo para a arte, para a dança. A parte do desenvolvimento pessoal, que eu particularmente está fazendo para mim, então com todas as ferramentas terapêuticas para mim, e eu olhava e falava assim, gente, todo mundo precisa disso. E outras áreas, por exemplo, eu olhei sobre negócios, sobre a parte de liderança, sobre marketing digital. Na verdade, eu abri um leque de possibilidades, e aí no início do ano passado, em janeiro de 2022, eu precisei de uma ajuda, precisei de alguém que me mentorasse para eu coordenar essas ideias dentro de mim. Porque são muitas variáveis e que todo mundo, não é só o profissional da dança, precisa, com a evolução mesmo do mundo, tecnologia, as demandas aumentaram, a gente tem hora que se pega questionando, peraí, deixa eu respirar porque eu não sou o robô. Exatamente. Mas a gente age o tempo todo nesse automático, e é muita coisa mesmo pra gente dominar. Então, isso é incrível, porque você também está reconhecendo, quando você traz toda essa história, essa bagagem que você estava aí acumulando, não só as suas necessidades, mas mostrando, enxergando no outro profissional, poxa, mas as pessoas às vezes não estão entendendo que elas precisam disso, deixa eu mostrar porque eu precisei, e você estava se organizando à medida que você ia construindo esse produto, né? É exatamente isso. O fato de eu ter passado, já ter feito uma trajetória com a dança. E depois eu comecei, vai caindo mesmo a ficha. Falei, cara, eu precisava disso. Não tem ninguém falando sobre esse assunto. Eu falei, como que eu posso trazer isso para a agência? Eu precisava organizar a Alessandra, que é artista, a Alessandra, que é formada em comunicação, e a Alessandra, que estava indo para um lado terapêutico. Como que eu bato tudo no liquidificador e sai um produto? Então, eu me organizei o ano passado para poder criar o produto, o iDance. Então, por isso que é uma nova marca, um novo conceito, trazendo, sim, a história da Pretinho, ainda faço as prospecções, né, de trabalhos para agência, monto os castings para os trabalhos, isso não tem como, isso vai acontecer sempre. Isso é o básico. Isso é o básico. Porque você trouxe o complemento que está por trás de tudo isso, para essa apresentação dos profissionais acontecerem de uma forma robusta mesmo para eles, né? Isso, para eles. Não só preocupado com o cliente, mas preocupado com o profissional da dança. Porque são duas questões. A primeira é que o profissional, ele precisa, mas não sabe que precisa. Você falou muito bem. Então, eu chego às vezes eu tô no bate-papo com um profissional e ele me relata algumas questões, eu falo, tá vendo? É sobre isso. Só que eu não sabia como colocar isso na prática. Como que eu poderia formatar um projeto que eu atendesse essa necessidade do profissional de dança? E um outro ponto é também com quem nos contrata. Quando o contratante chega para mim, ele fala, olha, meu produto é esse, meu trabalho é esse, a publicidade, a banda, enfim. Eu quero esse perfil de profissional. Eu não posso simplesmente pegar um profissional e ligar ele ao contratante. Você sabe disso, você também trabalha com bastidores. Existe uma série de coisas que acontecem ali por trás antes de você estar em cena. Sim. Né? Então, eu preciso entender quem é aquele profissional, se ele vai atender bem, qual é a expectativa que ele tem daquele trabalho, porque eu preciso ligar essas duas coisas. Então, fica muito superficial eu só pegar o profissional e colocá-lo. É bom ter esse bate-papo, saber do profissional o que ele está buscando, para poder ter uma sinergia entre o trabalho, o contratante, a agência e o profissional. Então, isso eu vejo que é um olhar diferente que eu trouxe para o iDance também. O que eu percebo, me colocando aqui no lugar de uma pessoa leiga, né? Porque eu tô ali nos bastidores, eu sou muito observadora, eu consigo sentir o que tá acontecendo, perceber, mas me colocando num lugar, ok, eu vou lá, faço meu trabalho, ou do próprio público que tá assistindo, né? Que não tem conhecimento dos bastidores.
O que me vem à cabeça aqui é que normalmente as pessoas trazem uma visão e não é por culpa de ninguém. Não é por culpa de ninguém. É mais porque não faz parte do mundo de cada pessoa, né? Sim. A sensação que eu tenho normalmente, se vê a dança muito como a parte da diversão ou a parte da pessoa faz aquilo porque ela ama. É mais difícil, são poucas pessoas que olham como o telespectador que vai assistir aquele profissional, como aquilo é uma carreira. Aquela pessoa que está dançando ali, ela é uma empreendedora. Aquela pessoa ali, ela tem a dança como negócio. As pessoas normalmente não olham dessa forma. Então, eu percebo que nessa mudança que você tem feito, né, essa transição para o dance, você está trazendo muito Desse olhar profissional para sair do amadorismo, não só para o profissional, porque eu percebo essa preocupação com o profissional em primeiro lugar, mas também para quem vai contratar, e isso é inevitável que reflita aos olhos do telespectador, ou do espectador, ou de quem está assistindo, né? Porque tem várias formas hoje de assistir. E isso brilha de uma forma mais forte. Peraí, aquele profissional, ele sabe o que ele está fazendo, né? E para quem está oferecendo o negócio, a dança, quem está contratando e está oferecendo para um público, um terceiro, né? Ou para a pessoa que está assistindo e para o profissional. Então, eu acho isso incrível, porque completou, uma coisa completa a outra aí. Isso. O que eu falo? São 2 desafios. Acho que o primeiro de todos é a mudança realmente da mentalidade sobre quem está contratando. Então, como que eu vou comunicar? Então, à medida que o contratante chega para a agência, no meu discurso, ele já nota que é um trabalho profissional, que eu trato realmente as pessoas que eu trabalho como artistas profissionais. A entrega é muito mais além do que simplesmente dançar, é uma experiência que o contratante vai ter ali durante aquelas horas, minutos, sei lá, final de semana, com o profissional de dança. Então, a minha abordagem com o profissional já é diferente, com a pessoa que contrata. Então, isso já muda todo o olhar. Por exemplo, a forma que eu vou precificar o trabalho, o contrato. Eu trato realmente como deve ser tratado. Sim, um trabalho, um negócio, carreira, como outra qualquer. Agora, o fato do dançarino também mudar a mentalidade é um outro desafio. Porque a gente passa a vida toda ouvindo a dança não dá dinheiro, né? Que dança é hobby. Você faz só porque você ama, né? Tudo bem, eu acho maravilhoso a gente trabalhar com o que a gente ama. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso na vida. Exato. Encontrar o seu talento exatamente naquilo que ama. E poder viver disso é muito mais gratificante. Porque é muito difícil. Você já sai de casa para trabalhar, gente, todo dia tem um desafio. Você imagina você fazer isso com algo que você não gosta. Então, é perfeito, sim, todos os profissionais amarem a dança. E eu vou sempre defender esse lugar. Só que a gente não escuta isso, às vezes, lá de uma pessoa qualquer. A gente escuta, às vezes, da nossa família, do meio que a gente foi criado, que a gente convive, que a dança não vai dar dinheiro, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso, faz um negócio sério, como se a dança não fosse. Exato. Às vezes nem é por maldade. Eu entendo que é porque a família ama a gente e quer o melhor pra gente, mas não entende que o que é esse melhor pra gente, né? Os pais normalmente preocupam com o financeiro mesmo, porque é o que faz a gente viver, né? Sim. E dinheiro é bom. Só que tem um lance sobre mentalidade tem que ser trabalhada, né? Você falou sobre dinheiro, na verdade a gente não é ensinado a lidar com dinheiro. Quando é que na escola, pelo menos na minha época, nós tivemos aula relacionada a dinheiro? Ou, por exemplo, a falar das nossas emoções? Não tem. Não. Então a gente cresce, tem uma caixinha fechada das profissões que dão dinheiro. Ou você vai ser médico, ou você vai ser engenheiro, ou você vai ser dentista e etc. E tem uma outra caixinha das profissões que nunca darão dinheiro. Mas isso é uma mentira. Porque se isso fosse verdade, não teria inúmeros profissionais da arte trabalhando ganhando dinheiro. Sim. Então o que falta é a gente entender como eu posso ganhar dinheiro. Então a primeira coisa é mudar a mentalidade para eu posso sim ganhar dinheiro, a arte me dá dinheiro e de que forma que eu vou ganhar dinheiro. Então você entende que começa da mentalidade? E outra, concordo, os pais querem que a gente realmente saia de casa e se sustente. Então como que a gente pode provar que deu certo? Com resultado. Então, se a gente sai de casa e mostra que a gente teve resultado a partir do trabalho que a gente executa, tá perfeito. Então, não precisa ficar lá assim, calma, a arte não vai dar dinheiro e tudo. E tem um terceiro lugar, que são as pessoas que veem a dança como hobby. E tá tudo certo. Então, eu posso ser uma espectadora de um show, eu posso ser a aluna que só vai na academia ou no estúdio de dança e uso a dança ali só pra descontrair, pra emagrecer, pra sociabilizar, porque eu tô num processo, talvez, passando por alguma mudança e a dança me traz esse conforto, essa alegria, posso.
Pode. mas são lugares diferentes. Então, tem Sim. quem contrata, tem o artista que leva o seu trabalho e tem quem olha a dança só como hobby, como espectador. Só que a gente tem que colocar em lugares diferentes. E voltando a essa questão da cultura, né, financeira, que a gente hoje acredito que as pessoas estão com mais liberdade em função da internet, de buscar isso e encontrar muitos cursos, né? Graças a Deus a internet e a educação assim fizeram uma parceria incrível, libertou a gente de muitas amarras. Foi. E permite que as pessoas estudem e entendam melhor sobre a questão financeira. Mas quando você traz isso, busca, né, dos ancestrais, a família, a gente entende esse lado de que os pais querem o melhor pra gente. E, ao mesmo tempo, isso é muito bom, porque me perdi aqui na linha de raciocínio, mas com esse trabalho que vocês estão trazendo da agência, você traz essa postura, trabalha a cultura e trabalha a postura daquele profissional que ainda não é profissional de dança, ele está começando. Sim. A Ele já leva pra dentro de casa. de uma forma, além de levar para dentro de casa, mas já começar de um jeito profissional. Porque, peraí, eu quero fazer isso da minha vida, eu quero fazer dinheiro com isso, eu quero criar a minha carreira aqui, nessa área, e a postura dele também muda. Porque quando você tem essa cultura que você não ganha dinheiro com isso, qualquer valor de cachê serve. E as pessoas não te levam a sério. Exato, também. deixa eu aceitar esse trabalho aqui, porque, não, que bom que eu consegui um trabalho. Sim. Fulano quer que você dança pra ele porque é minha prima no aniversário de alguém, por exemplo. Não, chama fulano, aquela pessoa porque ela dança, é baratinho. Sim. Sabe essas coisas que ficam Sim. tapando o buraco, quebrando o galho, né? O improviso? Quando o profissional, que não é profissional ainda, né? A pessoa quer se profissionalizar, quer fazer daquilo um meio de vida dela, ela já começa com postura, as pessoas vão respeitar, Exato. né? Aí vai levar isso para a família, vai se posicionar no mercado, vai encontrar outras oportunidades, porque também existem os contratantes que querem isso, né? Porque você começa a nivelar por cima. Sim. Tem muito profissional, muito contratante e muita empresa. Enfim, você que pode falar melhor disso, quem são os contratantes, o que eles buscam, né? Sim. E aí você consegue elevar a cultura, o nível, o pagamento, né? Você está subindo a carreira de muita gente com isso. Sim. A gente falou aí você citou várias coisas. Então, vamos falar primeiro do que o contratante deseja. Na verdade, ele não quer ter trabalho, né, gente? Ele quer que chegue lá, resolva o problema dele, muito bem feito, e que ele olhe para aquele produto que ele está recebendo e que esteja valendo aquilo que ele pagou. Essa é a cabeça do contratante. Então, quanto menos trabalho eu passo para ele, melhor para ele. Então, eu falo que eu sou um filtro. Quando o contratante vem, eu sugo tudo dele que eu preciso para que eu possa entregar o melhor para ele. Porque ele sabe que ele quer dança, mas eu tenho que saber que tipo de dança, qual o perfil do profissional, quanto tempo aquele profissional vai ficar no palco, tem figurino? Não tem. Tem transporte, tem alimentação, tem hospedagem. O básico. E se a pessoa está saindo de casa para trabalhar e é um freelance, ela tem que receber, ela não pode sair de casa e tá pagando o custo do que ela tá fazendo. Ela tem que receber por aquilo que ela tá fazendo. Então, quando você fala sobre isso do contratante, ele só quer essa experiência. Ele quer que dê tudo certo. Que resolva. Então, o que eu preciso é entrar na mente dele, pegar lá dentro o que é a expectativa que ele tem e atender a expectativa dele. Então, tem que saber fazer as perguntas certas para que eu entregue o melhor casting para ele. Isso é fato. Quando você fala do dançarino, esse desafio que você falou, essa semana, engraçado, eu conversei com uma menina que trabalhou comigo e ela hoje está trabalhando como produtora de elenco. Ela continua dançando, mas está num outro lugar. E eu lembro que quando ela trabalhava comigo, e eu trazia todas as questões, gente, tem que olhar a figurinha, tem que olhar isso, muitas vezes falava assim, é coisa demais, isso é muito chato, não precisa disso tudo, eu só quero trabalhar. Exigência, né? Não precisa subir o cachê tanto assim não, porque senão o contratante não vai querer. Aí hoje, a gente troca uma ideia. Ela fala assim, cara, hoje eu te entendo. Eu sei exatamente do que você falava com a gente, sei lá, 5, 6 anos atrás. Então, às vezes, no momento, o profissional de dança, ou quem está começando, igual você mesmo colocou, não sabe do porquê disso tudo. Não sabe por que tantos detalhes, por que um contrato, por que recebe antes, não sabe. Mas lá na frente ele vai entender. E isso eu te falo desse lugar. Eu, quando eu tinha 20 anos, 30, que eu dançava, por mais que eu estivesse um pouco à frente, porque eu sempre gostei de trabalhar com grupos, de liderar, eu sempre estava em um lugar diferente de apenas dançarina. Eu não tinha maturidade de hoje.
Sim, Então, claro. quantas vezes eu também fiz trabalhos sem contrato e no final das contas eu não recebi. Uhum. Estão me devendo até hoje, atenção, contratante. Vamos aproveitar para cobrar, gente, vou porque isso é deixar o Pix, importante. vou deixar o Pix, você aproveita e paga. Mas é isso. Aí tem alguém que tá ali te representando, já coloca um lugar diferente, sabe? Sim. Quando o contratante fala assim, essa aqui é a assessoria do dançarino tal, que você passa um monte de exigências, que você cobra antes, que você passa um contrato, ele já vê diferente, vê a agência diferente, vê o profissional diferente. O respeito aparece antes de qualquer E coisa. o artista não coloca o valor, o preço dele em cima do trabalho. Sim. Porque antes de eu falar o preço do serviço, eu dou o valor para ele que ele vai receber. Uhum. E eu tô falando de valores em todos os sentidos. Gente, porque vamos fazer uma pausa aqui, né? Um parênteses bem gigantesco. Passar uma canetinha colorida aí, porque preço é completamente diferente de valor, Isso aí. né? E numa negociação da agência aí com o contratante, Sim. esse lugar do profissional com o profissional, eu não tô falando que quem vai dançar não é profissional, não. Mas quando você tem uma pessoa que tá ali Representando, né? te representando, fazendo essa ponte para você, muda a negociação, muda, porque ela tá colocando primeiro o que o outro vai ganhar. Ganhar no sentido do valor. Isso. O que ele vai ter do que for agregado ali Da experiência mesmo. Da experiência. Né? E da não dor de cabeça. Da não dor de cabeça, do que cada um dos dançarinos que ele pediu no casting são capazes de resolver para ele. Tem coisas que não adianta a gente ali se oferecer e querer conversar direto. E eu posso falar Tem que ser uma pessoa fazendo isso pelo artista, né? E eu vou te falar, assim, o que muito acontece. Por exemplo, quando o contratante fecha comigo, eu já deixo claro o que o profissional de dança vai fazer. Já aconteceu várias vezes eu mandar uma equipe para um trabalho e quando chega lá, o contratante quer um pouco mais. Como ele tem alguém que o representa, o que ele faz? Olha, liga lá para a Alessandra, liga para minha agência e vê com ela. Porque aí quando a pessoa vem em mim, eu falo, olha, para um acréscimo de horas para esse trabalho, tem um X valor. Enquanto ele não faz o pagamento, eu não libero o dançarino para ele fazer. Porque, querendo ou não, eu estou valorizando a hora de trabalho dele. Exato. Como já aconteceram pessoas, por exemplo, que estão fazendo assessoria comigo, e aí resolvem assim, nesse aqui eu não vou precisar da assessoria, não. Eu falei, tudo bem. Já cansei de receber ligação de madrugada, final de semana. Pelo amor de Deus, me ajuda. Entrei num buraco. Então, assim, chegou num lugar, não estava hospedado direito, não tinha alimentação direito. Falou que ia pagar X valor, não pagou. Falou que ia trabalhar tanto tempo, queria que trabalhasse a mais. Já aconteceu, por exemplo, de ir para um evento. Chegou no evento, era para gravar um clipe, pra gente estar gravando muito clipe, DVD. Queria que participasse de 2, 3 e 4. Participou, depois queria receber. Mas aí o contratante falou, achei que podia dar aquele caô. Sim. Então, eu falo o seguinte, se quer fazer sozinho, sem assessoria, é possível? Super é. Mas aprende a fazer. Assume as consequências disso, porque normalmente, quando é desse jeito, não quero generalizar, mas porque agora a gente está tratando dos problemas que aparecem. É a questão do preço, né? Isso. Sua diária vai ser, sei lá, quanto é? Sua diária é X, mas pode deixar que lá na hora a gente conversa? Isso nos bastidores, né? Isso. A gente contratou fulano, sua diária é X, mas você já tá aqui, você já tá maquiada, já tá de roupa. Faz mais um pouquinho, né? E não entende que aquilo ali, bom, no caso, até a pessoa que foi contratada deu a liberdade para isso acontecer, né? Sim. Porque sempre a responsabilidade é 50%, 50%, gente. Sim. Eu oriento as pessoas, quando elas estão comigo pela agência, eu oriento, olha, o seu trabalho é esse, ele começa a tal horário, termina a tal horário, qualquer coisa que fuja desse combinado, não negocia, pode mandar para mim. Porque é muito difícil o dançarino estar no local e ele ter que dizer não. Sim, ele fica numa saia justa. Exatamente. Né? Então eu falo assim, manda para mim, eu vou estar a postos. Porque por mais que eu não esteja lá, fisicamente, na maioria das vezes eu não estou, eu tô o tempo todo acompanhando, tô ali naquela pré-produção, sabe? Tô nos bastidores mesmo à distância. Então, se o profissional me manda um WhatsApp, me liga e fala assim, olha, tá acontecendo essa questão, quer que eu fique mais tempo, outra coisa, eu consigo conversar, como acontece várias vezes, o trabalho é sempre muito bom, aí sempre pedem um pouco mais. E eu acho ótimo. Sim. Né? Então, mas eu deixo isso. Agora, quem não tem o acompanhamento, precisa ficar atento a isso. Precisa saber. Porque aquele não que a gente não diz querendo dizer, a gente fala, eu falo sim querendo dizer não, depois lá na frente ele pode dar uma dor de cabeça. Sim, né? sim. Você pode ir para casa arrependido, putz, devia ter falado não.
E agora que a gente falou um pouco das dificuldades, eu quero entrar no assunto da sua formação como terapeuta. Porque Sim. além de você já ter contado aqui pra gente que buscou pra si própria, Sim. você percebeu que isso serviria para outras pessoas. Sim, exato. E aí me conta um pouco disso, porque você já está colocando em prática, Já. né, com os profissionais da agência. Então, quando eu te falei lá em 2017 que eu comecei a desenhar esse projeto de capacitação e que eu engavetei, durante o meu processo de 2020, ali na pandemia, eu vi quantas pessoas deixam de falar das suas questões emocionais, das suas dores. E como isso reflete no trabalho. Nós não somos 3, nós somos 1. Uhum, Nós somos mente, corpo e espírito. Não tem como desagregar disso. uhum. Tendo doutrina, religião ou não, nós somos, né? E as emoções, elas estão aí. Então, é muito fácil a gente fazer uma comparação. Quando você não tá bem, parece que seu dia não rende. É. Então, é a mesma coisa no trabalho. Então, eu percebi isso em mim. E a dança, gente, é emoção o tempo todo. Você trabalha com o corpo. Você Seu corpo tá sente, né? dizendo, né? Uhum. Então, como que eu vou expressar, através da dança, através da arte, uma emoção super positiva, ou não, dependendo do tipo de coreografia, do tipo do que eu vou passar, até mesmo uma introspecção, uma linguagem, sendo que eu não estou bem naquele dia. E todo mundo não tá bem todos os dias, né? A gente não tá bem todos os dias, né? Não. Tem dia que a gente não tá legal. Mas qual que é a diferença quando você entende isso? Você sabe trabalhar a emoção a seu favor. Não Uhum. quer dizer que você fazendo um processo de autoconhecimento, tendo acompanhamento terapêutico, que você vai estar plena, good vibes o De tempo todo. jeito nenhum, quem dera. Na verdade, é o contrário. É saber, olha, hoje eu não tô legal, o que que eu faço com isso? Isso. Eu fico mais em casa, eu fico mais calada, eu consigo assumir esse trabalho hoje. E aí eu percebi o seguinte, toda vez que eu ia trabalhar com um profissional, às vezes ele não tava num dia bom. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Uhum. Como que eu vou tratar uma pessoa quando ela chega comigo que ela tá com uma questão em casa? Com o pai, com a mãe, com o namorado, com ela mesma? E tá tudo bem não estar bem. A Isso. questão é, O que eu faço, né? é separar, né, o momento de, ok, aqui eu posso me abrir para essa pessoa, ou eu sei que eu tô assim, o autoconhecimento vai naquele lugar de que eu me conheço o suficiente para saber o que fazer com isso. Agora vamos administrar, isso aqui vai resolver depois, agora eu tô Isso. entrando aqui no meu trabalho, vou resolver, vou dar o melhor de Isso. mim. Você não tá eliminando o que você tá sentindo, você tá Sim. administrando. E aí você consegue sair depois e volta para suas questões e também entregar o melhor pro trabalho, mas Sim. você sabe profundamente com você aonde é seu limite, Isso. aonde não dá pra ultrapassar, aonde que você vai ter que ligar pra pessoa e falar assim, não dou conta. Sim. Porque a gente se atropela muito também, né, Lelê? A gente Isso. tem que ser a Mulher Maravilha o tempo todo e não é por aí, né? Exatamente. Então, o que eu percebi? Primeiro, se eu não estou bem comigo, eu não vou conseguir dar um bom resultado para o trabalho. Eu não dando um bom resultado para o trabalho, eu envolvo várias pessoas próximas. É igual quando a gente fala de relacionamento tóxico, né? Que se Uhum. fala muito hoje. É exatamente qualquer tipo de relação, ela se torna tóxica a partir do momento que a pessoa não está bem com ela. Uhum. Ela vai derramar aquilo que ela tem dentro dela. Então, se eu não estou bem comigo, eu vou sair. Isso como uma pessoa que não tem um controle, não faz gestão das suas emoções, das suas questões. Quando a pessoa ela tem um conhecimento, ela tem clareza de quem ela é, do que ela tá sentindo, ela consegue dizer os nãos, aqueles nãos que a gente tem medo de dizer. Uhum. Então, por exemplo, vou te contratar pra fazer um show e você sabe que você não tá legal. Você lê, hoje eu não vou. Porque hoje eu não tô legal, eu acho que eu não vou entregar bem esse trabalho. Então não é só sobre dinheiro, Uhum. né? Porque primeiro é você, está de presença, você ali. Depois o que você entrega a partir de você. A dança vai passar pelo seu corpo. Não tem como eu colocar eu aqui, deixar minha cabeça lá em casa, o coração do outro lado, a emoção do outro é a dança, né? Mas você ter falado isso, me veio aqui à mente o seguinte, quem dera, né? Porque a gente, muitas vezes, é porque você falou, não é só sobre dinheiro, mas quando a gente se conhece, a gente fala isso de boca cheia. Não, não é sobre dinheiro, né? E quem tá de fora, muitas vezes, claro, vai julgar. Julgamento, eu não vejo julgamento como uma coisa ruim, porque cada Sim. um pensa o que quiser e Sim. tá tudo certo. Depende do tanto que a gente se conhece pra Sim. falar assim, ok, você pensa o que você quiser porque eu sei quem eu sou, Exato. né? Isso ajuda. E por que veio tudo isso aqui? Porque a Lelê, todo mundo que tá acompanhando você já sabe, você dançou no El Chan, né? E você desistiu, você não desistiu, né? É um desistiu, eu posso falar isso, é um desistiu. É. Porque a Joguei gente já toalha. conversa, a gente já... É isso, jogou joguei a toalha. Aliás, eu adoro essa frase, né? Eu joguei Ela a tá toalha. usando, não é à toa. A gente tem uma história muito parecida em relação É. a isso. O jogar a toalha, porque realmente tava demais, né? Tava E demais. aí, quem tá de fora olha para aquilo e fala, nossa, mas como assim? Você tinha uma carreira pela frente, você tinha o sucesso, você tinha dinheiro,
Mas E aí? essas pessoas não estão vendo Os o bastidores. oculto, os bastidores, É. o que tá por trás. E você, como Sim. profissional, você é uma profissional, você não vai falar o que tá acontecendo, porque não cabe você, como profissional, ficar contando Sim. das sombras, das merdas, do É bastidores, isso aí. entendeu? Não é isso, né? Um É profissional verdade. que trabalha com arte, né? Que tá na televisão, que tá num podcast, que tá numa internet. A gente tem que saber E não é o que resolver você isso. escolheu pra sua vida, né? Porque É. tem muita gente que ganha dinheiro aí mostrando o lado ruim, difícil, fofoca, como na minha época de jornalismo Sim. factual, né? Torce e sai sangue. É isso A gente aí. não quer isso, não foi isso que a gente escolheu pra nossa vida, né? E aí eu queria trazer, inclusive, não só essa história, Tá. né? Pra você trazer pra gente mergulhar um pouco mais nessa questão dessas dificuldades que os profissionais passam e ninguém fala sobre isso. Sim. E alguns trabalhos também pra gente colocar aqui, que você trouxe Tá. alguns registros pra gente Sim. ver, né? Então, falando dessa parte do tchan, né? Hoje eu consigo entender que eu fiz o que eu dei conta de fazer mesmo. Talvez, sim, traçando um paralelo para cá, mas seria um sofrimento, tá? Jogando para hoje. Ah, se eu tivesse a maturidade de hoje, o conhecimento de hoje, eu sairia? Talvez eu faria de uma outra forma, porque eu saberia como tratar aquelas emoções que estavam ali dentro de mim, loucas para explodir, loucas para sair, loucas para falar. Os nãos, que eu tinha medo de falar. Eu não soube lidar com isso. O que eu fiz? Eu fui juntando, explodi, joguei a toalha e Mas a saí fora. responsabilidade também não é só sua nisso. Tem o Sim. outro 50% da responsabilidade do que acontecia, que Sim. não tem como a gente ter o domínio desse... Exato. mas hoje você faria isso, mas e o lado de Isso. lá, os outros 50% faria o quê? Né? A Talvez gente não tem como saber. com a Alessandra de hoje, a Alessandra trataria de uma outra forma. Levaria para conversas, entenderia o que estava acontecendo, colocaria o que eu estava sentindo e tentaria negociar e sairia de uma outra forma. Na verdade, eu joguei a toalha, saí, fechei a porta de apagar a luz. Foi mais ou menos isso que eu fiz, né? Então, durante muito tempo, eu fiquei com muita raiva de mim mesma. Por que eu não soube fazer melhor? Mas não tem jeito. Era o que eu dava conta de fazer e tá tudo certo. E eu percebo que... E não o tchan, é porque o tchan é mais conhecido, né? Enfim, mas eu já tive outros trabalhos antes do tchan que eu joguei a toalha. Que eu saí também. E eu percebi que era isso. Eu nunca soube lidar com as minhas emoções. Então, hoje, como que eu faço? Hoje eu já me entendo. Tem dias que eu tô, tipo assim, insuportável comigo mesma. Falei, hoje eu não tô pra pessoas. Eu preciso ficar comigo, porque eu não sou uma boa companhia. Hoje eu não posso fechar esse trabalho. Eu adiei, por exemplo, esse podcast que a gente tá gravando hoje, era pra ele ter acontecido 10 dias atrás. Não tava legal. Eu adiei. Então, é neste momento que eu vejo o quanto que eu evoluí nessa parte do autoconhecimento, como ele foi bom. Mas o autoconhecimento não é esse, né, abrir uma barra de chocolate, comer todo de autoconhecimento, tô na Disney, não, gente. Eu falo que autoconhecimento é como se fosse uma estrada e a gente tá numa viagem. Tem hora que vai ter montanha que desce, a árvore cai, abre um buraco, cai um temporal, vem um terremoto. Acontece tudo nessa estrada. E é um caminho sem volta. Mas e tem mesmo hora que a com estrada tudo fica isso, cruzeiro. mesmo com tudo isso é maravilhoso, Maravilhoso. gente, é maravilhoso. Esse meio do caminho, até porque vou aproveitar isso que você está falando, né, da estrada. Essa estrada ela pode ter uns desvios, ela pode ter acabar e você tomar pode parar um pouco, né? Pode parar um pouco, pode descansar. Essa analogia que você fez é maravilhosa. E tem hora que a estrada ela fica voo de cruzeiro. Sabe a estrada que já foi privatizada? Que ela tá um tapete, que você vê tudo iluminado, tudo florido, tem tudo maravilhoso. É a estrada do autoconhecimento. Mas tem uma hora que depois da curva vem um BO. Mas é isso, é saber administrar os momentos que vão acontecendo. E como você falou desse processo terapêutico, que eu falei assim, como que eu vou tratar essas pessoas, né? Eu falei assim, eu preciso ter alguma ferramenta terapêutica para eu poder ter uma escuta. Sim, diferente. Né? Diferente, porque uma coisa é você desabafar comigo suas questões e outra coisa é você, profissional, me procurar como uma profissional terapeuta e te dar um norte, uma clareza. Porque no fritar dos ovos, gente, terapeuta, né? A gente não resolve a vida de ninguém, não. Não. A gente fala o seguinte, te dá uma clareza, né? Como a gente tá de fora, é como se fosse uma lente de aumento. A gente olha para aquilo e fala, olha... Aí a pessoa fala, meu Deus, sabe quando minha ficha caiu? Gente, eu não tinha pensado sobre esse assunto. Agora, depois é o que você vai fazer com isso aí, que você ficou sabendo. A tomada de consciência, né? Isso aconteceu comigo. Vários processos meus terapêuticos, eu parava e falava assim, tá, beleza, o que eu vou fazer com isso? Quando eu não dava conta sozinha, eu buscava alguém. Então, hoje na Uidência, eu sou essa pessoa que tá aqui para te dar esse olhar terapêutico, essa escuta diferente, essa lente de aumento de alguma coisa, que você tá ali emaranhado, muito louco, não tô conseguindo enxergar qual o caminho que eu vou. Aí a gente
faz um bate-papo através de uma consultoria ou de um outro processo. É associado ao outro trabalho que está Isso. sendo feito da sua carreira, né, do Exato. profissional. Aí a pessoa olha pra isso e ela fala assim, gente, não tinha pensado sobre esse assunto. Fica mais leve, né, Lelê? E aí ela consegue desenrolar o processo que ela já Uhum. está. Então, Uhum. eu vejo assim, hoje, o meu lugar na Uidense, como mentora, como direcionamento de carreira, e tendo a ferramenta terapêutica, que é a constelação familiar, Uhum. que a gente está estudando. Ah, inclusive, gente, eu vou aproveitar, vou mudar de lado agora, eu como a entrevistadora, eu fui para constelação familiar por causa da Naira, nesse instituto, que é o Instituto Ancestrais, que eu vou, amo de paixão, minha professora Simone. E eu convidei a Naira pra tomar um café, Isso que que eu ia viajar pra Europa. Isso. E como ela já morou na Europa, mulher viajada, com o mundo todo, eu falei, me dá um help. A gente foi tomar um café, chegou 4, 5 horas da tarde. Sai Quase quase 1 hora da manhã. E O café virou vinho. Eu descobri que você já era consteladora, eu não sim. sabia. Tem 5 anos. Só sabia do seu trabalho como artista e como jornalista. Aham. E eu falei assim, pode ser. E eu já fazia várias constelações, Sim. já tinha uns 5 anos que eu fazia pra mim. Sim. E aí você me ligou 10 dias depois e falou assim, Alessandra, tá abrindo uma turma nova no Instituto. Eu Vamos cuido pra lá? Eu cuido E da eu que comunicação cuido. lá do Instituto. Vamos, porque o curso vai começar e é incrível. Nossa, já tinha mudado a minha vida Sim. constelando. Sim. Agora, estudando, Sim. eu acho que eu fiz um salto quântico, sabe? Porque assim, a gente aprofunda nas nossas questões. E a gente começa a olhar para a vida de uma forma completamente diferente. Isso acontece... É mágico, Sim, né? sim. É ciência, tudo é explicado, tem os porquês. Tecnicamente comprovado. Tecnicamente comprovado. Mas é algo que você vive num estado constelado, né? E a gente não consegue mais conversar sem conversas sistêmicas. Não consegue. Não consegue mais olhar Exato. para as pessoas e para as Exato. coisas de uma forma O meu sistêmica. atendimento hoje como estrategista digital, com mulheres principalmente, é inevitável não levar para isso, para trazer a força da ancestralidade para essas mulheres gerirem o negócio delas. É a mesma coisa na dança. Exato. Hoje, quando eu atendo, eu olho, por exemplo, eu olho a Naira bailarina, eu olho atrás da Naira. Quem é o pai? Quem é a mãe? Quem são as Mas quem essa são as parte aí pessoas? não existe não, tá, gente? Eu não sou bailarina. Eu sou uma forrozeira. Mas Meu sonho é aprender a dançar um tango, mas o Fê já me contou que é meio difícil. Não, mas um dia a gente faz. A gente pode desembolar. Agora, vem cá. Trazendo tudo isso para o profissional. A Lelê, eu tô sabendo que ela vai lançar alguns produtos. Sim. E que eu entendo que vai ter justamente essa preocupação com o profissional, até para ele se tornar mais independente, porque nem sempre você tá dando, você tem toda essa assessoria para todos os profissionais. Depende do perfil do profissional também, que às vezes ele já é um profissional mais sênior, né? Posso chamar assim na dança? Pode. E ele quer, de repente, montar uma escola, uma escola, uma parte mais de assessoria, um podcast. Enfim, me conta um pouco. Tem e-book, que eu sei. Sim. Tem portal, que eu sei. Tem mentoria, tem assessoria. Vou falar de tudo e eu quero falar sobre esse lance sobre a dança e a idade também. Depois, se eu perder, você me lembra. Tá bom. Então, com o lançamento da agência no final do ano, eu falei, eu quero fazer alguma coisa diferente, né? Nesse novo conceito. E o primeiro que nasceu foi o Pode Dançar. Eu falei, eu preciso de um espaço democrático, inclusivo, aberto, para levar pessoas para que eu possa aprender com a história delas também. E a partir das nossas histórias, a gente influenciar positivamente mais pessoas em todos os quesitos, né? Porque a gente não vai falar só de dança, a gente vai falar de vida. Pessoas que têm a dança como negócio, como carreira, né? Que quer viver de dança. Mas quem é aquela pessoa? Qual que é a história dela? Todo mundo tem uma história de superação, todo mundo tá passando por alguma coisa, então Pode Dançar é esse espaço para trazer essas pessoas. Foi o primeiro produto. O segundo produto é uma palestra. Eu já tô ensaiando essa palestra há um tempão. Só que agora eu tô numa mentoria de oratória. Eu não sei se eu puxo a orelha, eu só acho bom. Não, agora vai. Gente, agora vai. Não, mas eu vou lá com essa moça que tá fazendo oratório com você. É um empurrão. É um moço. Como assim? É um moço? É o Christian. Não, ótimo, maravilhoso. Ele tem uma empresa chamada Fábrica de Palestrantes. Maravilhoso, eu sei o que é. Conheço. E ele trabalha com Xingu, inclusive. E aí eu falei assim, Christian, eu tô com um BO. É o seguinte, eu quero fazer, mas não sai do lugar. E aí ele falou, você sabe que ele viu todos os podcasts, me consertou várias coisinhas, isso que é bom, né? Então tem a palestra, ela já tá pronta, tá escrita, e agora em maio eu vou marcar, eu tô fazendo um compromisso, ai Jesus. Ô, Christian, peraí, ela tá marcando, põe data mesmo, né? Porque senão não sai. Mas deixa eu te contar, eu vou amarrar essa mulher e vou ir com você pra gente já, no mesmo dia que eu tiver, fazer. Podia ser alcoólico. Que eu fico assim, ó, aqui, ó, eu te vejo, ó, 3 olhos, ó.
e a gente vai colocar ela pra fazer a palestra, porque já É. tá roteirizada. Tá. A gente já treinou você. Já. Só precisa de mim agora pra dar um empurrão, assim, ó. Já, isso tudo. Então tem a palestra, e a palestra, na verdade, eu vou contar essa jornada, mas com dinâmicas sistêmicas, com outras dinâmicas Maravilhoso. relacionadas à parte de negócio, de carreira, porque igual você colocou, as pessoas, eu quero que as pessoas que desejam viver de dança, elas entendam que a dança tem ciclos na vida da gente. Então, por exemplo, trazendo para minha vida, comecei lá com 4 anos, aí dancei até os 20, eu teve faculdade, aí saí do balé, fui dançar com uma outra coisa, que foi um grupo de axé, de dança em Belo Horizonte, aí fui trabalhar com televisão, e mudei de estado, fui trabalhar com banda, e depois dali encerrei o palco e fui para onde? Fui para agência, fui ter um podcast, fui assessorar outras pessoas. Então, não precisa parar de dançar porque você saiu dos 20 e tá nos 50. Vai Pelo amadurecendo, contrário, né? a pessoa pode dançar até o dia que ela quiser parar. Mas ela não vai parar porque alguém disse pra ela que ela tem que parar, porque ela tá velha, porque dança não dá dinheiro. De forma alguma. Então, a premissa, a missão da agência hoje que eu falo, eu parto desse lugar. Gente, nós estamos aqui para encorajar as pessoas a viverem de dança. E viver de dança, viver de arte em todas dessas formas. Você pode ter escola, você pode ser de companhia, você pode montar o seu grupo, você pode ter um podcast, você pode, enfim, daqui a pouco direcionar outras pessoas, ser produtora de elenco, tudo. Trazer tudo a dança que para você os seus quiser. processos criativos. Tudo. A Rafa Capá é uma que faz isso demais. Isso, Eu acho incrível. exatamente. Por exemplo, tem hoje trabalhos de dança-terapia. Você associar a parte da psicologia, da terapia, com a parte da dança, como tem outras formas terapêuticas, como tem na música também. Então, é a pessoa olhar para a dança de uma forma mais ampla e não dentro daquela caixinha, tipo assim, eu só posso dançar porque enquanto eu tiver 20 e poucos anos, aí acabou. Existe, inclusive, na palestra eu coloquei um artigo de uma bailarina que também é fisioterapeuta e ela fala que existe uma estatística que os bailarinos, eles são ensinados que até 20 e poucos anos acabou a carreira deles. Não só pelas Nossa. dores físicas e tudo, mas por causa desse mercado. Gente, isso não existe mais. É. Se fosse assim, olha quantos maravilhosos estão até hoje. Carlinhos Jesus, Jaime Arocha, Ana Botafogo. Tem mestres das danças que Sim. estão hoje em faculdades, que estão em escolas, que são jurados de concurso, que tem, enfim, milhões de outros lugares para trabalhar com dança, que Sim. não seja só no palco. E também pode ficar no palco com 50, com 60, com 70, com 80. Sim. Pode criar produto digital, pode fazer o que quiser. Depende do que você Tá se afim de prepara fazer. para isso, né? Trabalha Exato. para isso, se organiza para Exatamente. isso, né? E o tanto que você coloca de si naquilo, de acreditar Sim. que você dá conta, de desconstruir todos essas resoluções que colocaram para você, não é Sim. sua. E aí, de novo, entra o autoconhecimento, né? Eu me conheço o suficiente para saber que eu dou conta daquilo. E você falou do streaming, né? De YouTube, Instagram, o que seja que vier aí pela frente, né? Hoje, todo mundo tem isso aqui na mão, gente. Isso aqui é uma televisão. Gente, Né? você viu o que aconteceu Você na faz o que você pandemia com quiser. os profissionais de dança? Exatamente. Com as plataformas Sim, tipo sim. TikTok e outras? Estourou, gente. Uhum. Hoje você não precisa estar associada a alguma banda ou alguma coisa. Hoje a pessoa, ela liga o celular na casa dela, ela grava um vídeo Uhum. e pronto, ficou viral sobre Uhum. isso. Então, assim, tem o podcast, tem a palestra, eu tenho já o direcionamento de carreira, mas eu quero que essa mentoria vá também para o digital, onde as pessoas possam ter conteúdos que ela possa fazer de casa com, né, algumas tarefas, mas tem a mentoria ali, o presencial, e tem o portal, que esse vai ser ainda algo que eu estou em construção. Eu quero criar um lugar para as pessoas que querem empreender de dança ter conteúdos para isso. Que Então, bacana. tanto da parte do desenvolvimento pessoal, quanto do desenvolvimento profissional. E ligando a uma coisa que você disse, é o seguinte, às vezes, a gente deseja fazer algo e que a gente para no meio do caminho porque a gente acha que a gente não é capaz. Uhum. Muitas vezes, o que nos falta é, às vezes, uma competência, uma habilidade. E a gente não nasce sabendo tudo. Então, qual é a competência que me falta e o que eu preciso estudar, quem eu preciso procurar para poder me aperfeiçoar e lançar isso? Então, por exemplo, eu não sou palestrante. Eu falo pra caramba, pelo cotovelo. Mas existe uma estrutura para ser palestrante. Você é cerimonialista, sim. você sabe. Uhum. Existe um roteiro, existe uma Sim. estrutura para E que aquilo não acontecer. pareça que é um roteiro, né? Que é aquela coisa ensaiadinha. Existe um propósito, Sim. existe os gatilhos, existe tudo ali. Isso eu não sei. O que eu fiz? Procurei quem sabe. Exato. Então, por exemplo, podcast. Eu falo. Tô aqui falando. Aham. Mas quando eu coloquei isso aqui pro Christian para ele olhar, ele, olha, falta isso, falta aquilo. Porque Sim. é um olhar Sim. de quem trabalha com isso. Uhum. Então, o que eu falo com as pessoas é o seguinte, se hoje você não sabe, vai estudar. Exato. E E hoje eu quero... a educação tá à mão, Gente, disponível para todo mundo. igual a parte terapêutica. Eu Sim. quero te ouvir como dançarina,
mas eu quero ter algo mais para te dar. Eu posso fazer isso? Não, não sou terapeuta. Então, o que eu tenho que fazer? Estudar. Estudar. Então, tem muita gente que fala assim, você não para de estudar nunca, você está sempre estudando, viajando. Eu falei, gente, para eu poder me tornar o que eu pretendo, eu preciso estudar. Uhum. Ou eu vou contratar alguém para fazer o que eu não sei, e isso eu contrato sempre pessoas, porque é algo que eu não quero desenvolver. Por exemplo, Fernando, nosso amigo. Fernando, meu social media, também profissional de dança, designer, parceiro da Naira. Eu não vou ser designer. Eu não quero ser designer. Então, eu tenho o Fernando para desenvolver isso comigo. A Carol, do Eu Tô Filmando, tá sempre comigo editando os vídeos. Então, eu sempre contrato a Carol, porque eu não quero parar e perder tempo no meu celular para ficar editando vídeo. E quando eu vou editar, gente, fica horrível. Eu não sou para aquilo. Eu prefiro colocar o meu tempo, que é preciosíssimo, em algo que eu sou boa. Mas isso também você veio adquirindo com a maturidade. Claro. Porque quando a gente é mais nova e o mercado mesmo da comunicação, Lelê RP, eu jornalista, a gente tem que se virar nos 30. Sim. Mas chega uma hora que depende da gente parar a gente mesma, do tipo, eu sei fazer de tudo? Sei. Você saberia? Saberia. Só quando você começar a editar vídeo, você vai se virar. Mas é foco, Mas né? fica... Exato. É o foco. Fica um monte de coisas mais ou menos. Várias abinhas abertas, mais ou menos. Tudo certo. Você tem habilidade de fazer mais coisas do que só uma. E a gente já faz empreendendo, A gente já né? faz empreendendo. É nesse lugar que eu queria chegar. Tem pessoas que têm habilidade de fazer 3, 4, 5, 10 coisas ao mesmo tempo e todas ficam muito boas. Tem pessoas que dominam isso. Sim. Tem outras que têm que fazer uma de cada vez e não dá conta. Sim. A gente estava discutindo sobre o processo de criação, que tem gente que consegue trabalhar, só consegue trabalhar, e assim o modus operandi, uma aba de cada vez. Eu tenho que abrir 20 abas na minha frente. Eu abro 25 milhões de abas ao mesmo tempo. E consegue resolver, porque é o modus operandi, é o nosso eficiente. Sim. Mas quando você vai amadurecer nesse olhar, que você também está trazendo a agência para isso, para dar essa solução para o profissional, olha, existe algo que realmente é chato para artista fazer. Pode terceirizar, pode pedir ajuda. Pode pedir ajuda, que é a parte burocrática, a parte de negociação, a parte de contrato, a parte que o advogado tem que fazer. Exatamente. Através da agência, isso facilita, você tá livre para fazer o que você faz melhor, que é o dançar. Igual, né? Por exemplo, hoje eu trabalho com algumas pessoas que estão... o que aconteceu muito na pandemia, que foi muito favorável pro profissional, que foi esse boom do digital e as plataformas, né? Onde a dança ficou assim... Tá ali, até hoje é protagonista. Então, hoje eu fecho muitas publicidades para empresas diversas, mas que tem a dança. Então, a gente já fez Mercado Livre, já fiz iFood, já fiz várias outras empresas, pela Colgate e outras, que, assim, contratou o dançarino para vender aquela ideia daquela empresa. E antes, não contrataria um dançarino, talvez, para fazer. Mas hoje, o que está se entregando são 15 segundos, 20 segundos de vídeo. E quem faz isso melhor? Quem tá sempre no palco, quem tá no vídeo, quem tá dançando. Então, são pessoas que são da comunicação, jornalistas. E os influencers estão indo... Os influencers que mais se destacam são esses que têm essa facilidade de estar ali em 15 segundos e passar uma mensagem, né? Sim. Mas olha só, quando a gente vai para um volume muito alto de produção, e a gente fechou uma produção hoje pela agência para uma dançarina, eu não vou falar o nome da empresa que tá rolando o projeto, mas a gente tem que entregar 9 reels de publicidade. Por mais que serão 9 reels, um por semana, imagina a gente tem que fazer o roteiro, a gente tem que gravar, editar. Por mais que a menina seja boa fazendo isso, ela tem outros trabalhos acontecendo. Então, por que não contratar uma empresa que saiba fazer esse trabalho também? Começa a terceirizar, delegar. A gente tem muito medo, né, de ficar ali igual galinha com os pintinhos debaixo da asa e ficar tomando conta de tudo. Eu acho que tem que ter esse momento quando você não tem como terceirizar. Então, tô começando agora, tô empreendendo agora, não consigo pagar... Não consigo fazer essa permuta, essa troca, beleza, eu tenho que fazer. Mas quando você sobe um pouquinho mais um degrau e você consegue fazer parcerias ou consegue investir, né? Você começa a soltar, sabe? Vai colocando para quem sabe, para você ficar ali, ó, no foco daquilo que você é melhor. E outra coisa, Lelê, o compartilhar volta, né? Na mesma proporção. Sim. E o networking é assim que ele acontece. Nem sempre é na mesma moeda. Sim. Você também é uma pessoa de muita influência, conhece muita gente, você está sempre promovendo trocas, né? Apresentando pessoas. Eu também faço muito isso, nós fazemos entre nós e todo mundo sai ganhando. Pode não ser no mesmo dia, na mesma moeda, mas lá na frente, daqui a um ano, e o profissional que tem
isso na veia e pode desenvolver também, né? Sim. É uma questão de cultura mesmo, mudar aí o mindset. Gente, parece que o universo conspira a favor. As Sim. coisas vão acontecendo Sim. e vão vindo e você nem entende que foi daquela vez que você teve essa atitude, você se abriu pra isso, É isso né? mesmo. E aí lá na frente o negócio volta e você fala: olha, por que isso tá acontecendo comigo, né? Porque tem gente que também não tá acostumada com as Sim. coisas maravilhosas, incríveis acontecendo, e você fala: Sim. por que tá acontecendo comigo? Respira, vai acontecer mais eu vezes. posso fazer uma observação Ah. sobre isso? Um passado não muito distante, recente, eu tinha uma dificuldade mesmo em dividir as coisas. Vou Uhum. dizer assim. Eu tinha o Pretinho e nós tínhamos uma equipe. Eu morria de ciúmes dos meninos fazerem coisas com outras pessoas. Você falava, não pode, não sei o que. Não. E eu fui assim durante muito tempo. Hoje, a parte principal da agência é eu não tenho equipe fixa. Aham. Olha como que muda. Eu quero que todo mundo vá para Cresça. desenvolver a sua carreira, Aham. mas que tenha a agência também como um lugar que passou por aqui, aprendeu algo, fez uma troca, fez um E trabalho. que continue sendo um suporte, porque é independente, né? Isso, eu não quero ter nenhum vínculo com essas pessoas fixo. Pelo contrário, eu contrato por trabalho. Uhum. Então, até hoje eu recebo pessoas assim, como é que faço para fazer parte da agência? Gente, não faz parte desse jeito. Mas todo mundo que quiser vai tá incluso, faz Aham. parte. Porque eu quero uma comunidade de pessoas que querem viver de dança. Mas que passem por aqui e contribuam com algo e saiam com alguma coisa Todos daqui. pertencem. Todos. Eu falo que aqui, ó, o pedaço é nosso, é exatamente isso. Aqui é de todo mundo, é um pedaço para todo mundo, mas você vai passar por aqui, vai contribuir e vai sair levando alguma coisa, vai deixar alguma coisa. Então, hoje eu não tenho mais equipe fixa, apesar de ser agência, não é no modelo de agência como é as agências tradicionais. Sim. Que você entra, você faz um book, você paga, você tá ali. Poderia? Poderia. Mas eu Uhum. não quero trabalhar dessa forma. Eu quero Uhum. trabalhar mais da forma livre mesmo. E me conta sobre a assessoria, incluindo aí profissionais que estão pelo Brasil afora e exterior. Ficou fácil, né? Por quê? Hoje, com o digital, a gente trabalha o tempo todo ali no celular. Aham. Então, o que o profissional precisa? Sobre toda essa conversa que a gente falou. Alguém que negocia para ele. Alguém que faz o trabalho difícil. Eu vou brincar, o trabalho sujo, entre aspas, os nãos. Né? Então, ele tá lá, por exemplo, eu tenho amigos lá em Portugal, por exemplo. Aí eu vou fechar um trabalho. Inclusive, você teve lá, né, recentemente, e com a a gente Milena vai também. voltar agora, Aham. em novembro, para fazer um trabalho lá. Então, o que o profissional de lá conversou comigo, Alessandra? Tem como eu ser da agência morando em Portugal? Eu falei, tem. Por quê? Porque quando ele for fechar os trabalhos, ele vai passar para que eu negocie. Uhum. Então, esses nãos, o contrato, receber antes, essa parte que às vezes ele tem dificuldade de falar para o contratante, vai ser comigo. Então, sim, de todos os lugares. Então, eu atendo pessoas hoje que estão fora de Belo Horizonte, em outras cidades do Brasil, e temos parceiros fora também. Tem parceiros no mercado internacional, tem parceiro na Dança dos Famosos. Tem o Dani. Tô colando aqui, gente. Tem o Dani, né? O Dani tá lá, se eu acredito, eu acho que é a 3ª temporada dele. Mesmo como da dança, né? Agora é Luciano Huck. Aham. O Dani chegou a fazer a Dança dos Feras na Band com o Faustão, mas voltou esse ano e tá no Luciano Huck e tá bem. Ele tá com a Daiane dos Santos e é um parceiro da agência, sim. Até hoje a gente faz boas trocas. A Kessia também, Aham, a que Kessia. dançou no Faustão, Aham. quando o Faustão já estava na Band. Hoje ela é dançarina do Livinho. Eu precisei colar porque eu tô por fora de algumas coisas, porque eu não tava morando aqui, gente. É verdade. Sou internacional, né? Sou internacional. Mas essa questão da agência, eu vou dar um depoimento meu, é muito importante e faz muita diferença. Principalmente para colocar o profissional ou o próprio evento, né, que ele está sendo contratado, essa relação dele com quem contratou, num outro patamar. Sim. Como eu, como apresentadora, tenho esse olhar para os eventos que me contratam e para os que não contratam uma apresentadora, não é pessoal, viu, gente? Sim. Você percebe que falta aquela peça para valorizar o evento. Isso. Né? Para colocar o evento num outro patamar. Para você. Você é o dono do evento, você vai lá apresentar o evento. Perde essa importância. Eu falo com os dançarinos que eu tô jogando no time deles. Uhum. Eu não quero competir com eles. Eu tô jogando junto Sim. de todas essas pessoas que necessitam desse acolhimento, desse olhar diferente, de caminhar junto, porque, querendo ou não, a gente tá sempre empreendendo com arte, né? Sim. Não importa como. Então, às vezes, tem muita gente que tá numa caminhada um pouco mais solitária, um pouco perdida. Então, a agência vem para isso, para ir junto.
sabe? Pra somar, não é pra dividir. É, para valorizar, porque realmente muda o lugar. Sim. Tanto para quem eu dei o exemplo como uma apresentação de um evento, que a Lelê já me contratou Sim. algumas vezes para fazer a apresentação dos eventos. Ou eu queria, inclusive, que a gente assistisse algumas fotos pra gente poder colocar Tem aqui. como? A gente Que pôr tem foto? como. Vamos colocar a foto? Vamos. Produção, A gente tem aqui, 5 ó. minutos. Com Ó, o grande Isso aqui Tramonte. foi com o Dani, na Record, com o Reinaldo. A gente ainda era pretinho básico. O Ed, meu sócio. Ó, o Ed, o pretinho básico. O pretinho básico. Pode passar. Beijo pro Ed. Isso aqui foi um evento que a gente fez também com a Lorena Improta. Aham. Foi aqui em BH também. Pode passar mais um pra gente, por favor, produção? Aqui foi um evento que você trabalhou, que você apresentou, que foi o Natal O Solidário. Natal Solidário, eu apresentei, exatamente. Do Proação, que é uma ONG que nós estamos lá sempre contribuindo, né? Inclusive, tem Proação Fashion Day, viu, gente? Vou aproveitar Vai aqui ter, o né? espaço pra fazer o jabá. Você vai apresentar de Vou novo apresentar sempre. mais um ano aí Maravilhoso. ao lado deles. Carline também vai estar junto, incrível. né? E aqui foi um evento que foi aqui em Belo Horizonte. A Mari Xavier, que é uma amiga nossa particular, esteve lá como presença também, participando. Ela esteve no Proação. Esteve no Proação também. Que foi onde eu a conheci. É, verdade. Em agosto, Proação. Vai ser. Eu tô lá. Já tô te contando a data. Já tô dentro. O que mais? Vamos mais uma? Isso aqui foi na Globo de São Paulo. Foi o ano passado, retrasado, não me lembro. Retrasado. E que o Dani tava já fazendo a Dança dos Famosos também. Ainda era com o Faustão. Eu fui assistir. Aqui são os artistas. Pode passar mais uma pra gente, por favor? Isso aqui foi um evento que eu fiz em Lagoa Santa com a Maísa. Oi, Emive. A Emive presente sempre com a gente, a Lu. E a gente trabalhou lá. E a Maísa... Era uma festa de criança. Então, a gente trouxe a Maísa. Foi bem legal. Bem legal. Isso aqui foi um evento que foi do Pretinho também, com a presença da Sheila. A Sheila sempre é parceira nossa. Que bacana. Inclusive, ela adorou o nome novo. Ela falou assim, nossa, adorei esse nome. É muito mais internacional, mais alto. O Idance. E ela teve, quando a gente teve, eu já tive um espaço de dança, fiquei com ele um tempo, e ela foi a primeira artista que foi lá, além de outras pessoas. Isso aqui foi um evento que foi neste prédio que nós estamos agora, gravando. O evento foi aqui. Gente. Aqui atrás tem um espaço de festa, e foi aqui, exatamente. Aqui atrás. Pode passar. Mais uma? Quando eu dancei no Tchan, a foto não tá muito boa, não. A Lelê foi estourada do Tchan, gente. Mas tem eu aqui, acho isso gente. o máximo. Não sei se vocês estão reconhecendo a pessoa. Essa aqui sou eu. Pode passar. Mais uma? Isso aqui foi com Leva Nós. Eu Lelê tô ali, tá aqui, louríssima. Do lado de cá. Bem jovem, né? Bem jovem. Ui. E aí foi com Leva Nós. A Milena que viajou comigo. Ah, a Milena tá em Europa. Portugal, inclusive, né? Ela tá indo agora de novo, mas essa foi a época que a gente trabalhou junto em Salvador. Pode passar. Isso aqui foi quando eu saí do Tchan, eu dancei com a Moranguinho, que é a esposa do Naldo. Eu e o Edney. Isso aqui foi em Salvador, para um show do Tony Salles, ainda era ragatone. Aí teve a presença da Sheila, que é a esposa dele, Sheila Mello. E eu e o Ed dançamos pra Morango, com a Ellen. Pode passar. Essa cortou um pouco, mas é do Leva Nós também. Eu tô aqui, Larissa, também do Leva. Isso aí foi carnaval, não foi carnaval não, foi festival de verão. Festival de verão. Maravilhoso, Salvador. Oh, época boa. Obrigada. Eu não tenho essas lembranças. Ai, um abdômen, eu vi um abdômen. Adorei o abdômen. Socorro, Brasil. Prometo ficar só na água. Mentira. Acho que a gente tá quase, né? 2 minutos. Bom, vamos encerrando por aqui. Foi um prazer. Está sendo um prazer esse bate-papo, né? Porque foi mais do que uma entrevista. A ideia era mesmo ser um bate-papo pra gente conhecer um pouco mais da história da Lelê, mas justamente trazendo essa necessidade de olhar para a carreira do profissional de dança como uma carreira profissional, né? Parece pleonasmo, mas tem que reforçar isso mesmo. Sim. Como esse olhar aí de que empreender não é simplesmente você passar na frente e fazer de qualquer jeito, cobrando só um preço. Tem outras coisas que envolvem empreendedorismo, né? Exato. Muitas outras coisas. E ter uma agência, isso facilita muito a vida, agrega valor. E é uma agência que, eu falo que o nosso nicho é dança. Sim, então, exato. assim, hoje tem milhões de agências que tem de tudo. A nossa é específico para dança, o assunto é dança, eu olho para a necessidade do profissional, eu fui dançarina. Então, assim, eu não tô falando de uma coisa que eu não vivenciei. Porque eu poderia ser uma empresária que abriu uma escola de dança. Não, eu sou uma pessoa que veio da dança. Viveu na pele. E o que eu quero ressaltar mais uma vez é esse olhar para o autoconhecimento. Sim. Porque a agência está abraçando isso e faz a diferença na nossa vida, e eu na trago nossa isso carreira. na linha editorial também da agência. Exato. É incrível.
Eu gostei demais. Que bom. Vamos deixar as redes sociais? Vamos, vai. Você, por Não, favor. faz o seu merchan primeiro. Gente, Naira maravilhosa, jornalista, criminalista, terapeuta. Deixa o arroba, a gente vai colocar na tela Então também, tá tudo mas... certo. Arroba Naira Naira Leles. com 2 L's. 2 L's. E Y. S no final, É. Y, né? Mas o digitou Naira aparece lá. A gente coloca. Eu quero agradecer. Tamo por aqui, tamo na área, né? É. Porque a gente nunca sabe quando que a gente sai, volta, Não. volta e sai. E eu quero fazer de novo isso. Eu A gente faz outro podcast. Eu gostei. Pros meus projetos Não, também, mas agora não tá na hora de eu falar do meu, não. Porque você também é da arte. Hoje é só do seu. É. E agradecer todas as pessoas que contribuíram para o podcast acontecer. O meu stylist é da Cia Brand, da Nath. A minha beauty beleza de Amanda Campos, que está ali sentada, maravilhosa. Eu tenho os bastidores também, que são feitos pela Carolzinha. A equipe dela tá aqui hoje. Daí eu tô filmando. E eu fico muito feliz de poder estar aqui. A gente tá de casa nova. Aham. E eu tô muito feliz com esse ambiente. Eu acho que estamos bem por aqui. Então... E é isso. E sigam a gente. Eu criei o Instagram novo, que é o Pode Dançar BH. Eu quero compartilhar, a partir de agora, todos os conteúdos daqui. Isso. do Pode Dançar. E a gente fica aberto para as pessoas deixarem comentários aqui no vídeo, né? Falar Participem. o que gostou, quais as dúvidas. Procura também a gente na WeDance, né? O Isso. WeDance é a agência. O Idência é a agência. Traz O pra Pode gente. Dançar BH é específico, né, do podcast. É. Gente, interajam, né? Manda pra gente tudo que precisa, porque às vezes tem esse alguém compartilhamento que a é pessoa quer importante. que esteja aqui sentado Exato. pra gente ouvir, né? Exato. São tantas histórias incríveis, maravilhosas. Vai ser um prazer conversar. Muitíssimo obrigada. Obrigada eu. E vai ter mais, tá? Fechou. Gente, eu vou finalizar e ela vai finalizar depois. Eu quero encerrar hoje a primeira temporada do Pode Dançar. Uma forma diferente de trazer o podcast. Eu aqui nesse lugar como entrevistada, do lado de uma amiga, não é nem uma colega de trabalho, é uma amiga que é a Naira. E eu tô muito feliz e eu quero que vocês acompanhem esse novo momento da agência também. Obrigada. Tá encerrado. Beijo, até mais.